Olá pessoal, hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito de relacionamento com pessoas com deficiência. É um tema muito importante e bem atual, né? Em momentos onde se fala muito sobre inclusão, sobre a diversidade. Eu quis muito abordar esse tema com vocês, até mesmo porque no nosso dia a dia, na nossa rotina de trabalho, nós começamos a verificar a necessidade, né, de nos prepararmos para termos realmente uma comunicação, um relacionamento onde vai propiciar a aceitação e a liberdade das pessoas com algum tipo de deficiência. Né? E percebemos que a sociedade fala muito sobre as adaptações que nós temos que fazer, os acessos, né, para as pessoas, mas em termos de comportamentos, a gente percebe que a gente ainda tem muito que aprender, né? Eu acho que a base de tudo é a empatia, é sempre se colocar no lugar do outro. Então, como que deve ser o relacionamento com as pessoas com deficiência? É muito simples, né? É realmente como é que eu posso ajudar, respeitando as suas diferenças, entendendo que uma pessoa que tem uma deficiência, ela não é uma pessoa doente, ela tem algumas limitações. Ela pode ter uma deficiência física, ela pode ser surda, muda, ela pode ter deficiências múltiplas. O que vai mudar é a forma como vamos nos relacionar com elas. Então, no caso das deficiências físicas, nos casos dos cadeirantes, por exemplo, qual é a melhor forma de agirmos? Eu acho que assim, inicialmente, tratar, se relacionar da forma mais natural possível como é, né? Outro fator importante. Quando você vai conversar com um cadeirante, você nunca vai conversar com ele em pé. Você vai conversar com ele sentado, olhos nos olhos. O relacionamento de igual para igual, isso é muito importante. E faz com que a pessoa se sinta mais à vontade, veja que ela é aceita e respeitada. E assim eu entendo que em todas as deficiências, né? Nós sempre temos... Se aparece alguma oportunidade, você vê a necessidade de um auxílio, é muito importante você realmente oferecer. Perguntar se a pessoa precisa de ajuda, como ela quer ser auxiliada, né? Muitas das vezes nós simplesmente vamos tomar a atitude, nem sempre é a correta, né? Aí talvez até a pessoa pode recusar a ajuda. Também tem aquele lado, né? Se ela recusou a ajuda, temos que respeitar, porque muitas das vezes ela é tão independente que ela não precisa dessa ajuda, que aos nossos olhos parece ser muito difícil, mas para ela já é uma coisa rotineira. Então são todos esses fatores que a gente tem que estar muito atento e saber que a gente pode encontrar as pessoas com deficiências na nossa família, onde o vínculo de relacionamento é muito mais forte, né? Onde sentimos as diferenças, as dificuldades, onde além desse esforço existe sentimento envolvido, amor, respeito, né? E vamos encontrar as pessoas no trânsito, no banco, na escola, no círculo de amigos, quando estamos a passeios. Porque vocês já pensaram que uma pessoa com deficiência, ela também tem sonhos, tem desejos, né? Muitas vezes nós pensamos que a pessoa com deficiência, ela vai simplesmente passar a vida dentro de casa, entre quatro paredes. Mas não, são pessoas como qualquer outra. Elas têm sonhos, objetivos, e nós da sociedade o que devemos fazer? Auxiliá-las. E sempre imaginarmos que a vida tem muitas surpresas. Hoje nós podemos não ter nenhuma deficiência, mas não sabemos no futuro. Porque as deficiências ocorrem não somente de nascença, mas através de acidentes, de doenças.
onde todos estão propícios a passar por uma situação dessa. Então é muito importante, mais uma vez, a empatia. Nos casos de cegueira, como devemos proceder? As palavras que devemos usar. Falar cego não é errado. Muitas vezes sentimos, que nossa, como eu vou falar dessa forma com uma pessoa deficiente, com deficiência visual? Eles usam esse termo, cego. É muito importante nós sabermos que quando a gente vai conversar com um deficiente visual, muitas vezes, espontaneamente, nós aumentamos o nosso tom de voz, como se ele tivesse dificuldade de audição. O que é importante é sempre falarmos de forma calma, tranquila. Quando terminarmos a conversa, toque sua mão para ele saber que você terminou e que você está saindo ou indo embora. Porque senão ele pode continuar falando e não perceber que você não está mais presente. Quando você, por exemplo, estiver auxiliando, caminhando junto com o deficiente visual, peça sempre para ele tocar no seu cotovelo. Dessa forma você vai servir de guia, sempre indo na frente ou na lateral. E assim você vai caminhar no ritmo dele. Isso é muito importante. São dicas simples, que a gente utilizando o nosso bom senso, eu tenho certeza que vai ser muito tranquilo. Sem esquecer que todas essas experiências são muito enriquecedoras. Faz a gente pensar sobre muitas coisas, sobre os aspectos da vida, como levamos a nossa vida, E isso é muito importante, a troca de experiência, não é verdade? Outra deficiência também muito importante é o deficiente auditivo. Como agir? Muitas vezes também aumentamos o tom de voz de forma exagerada, que não há necessidade. O que é importante? Sempre conversarmos de frente, nunca escondermos os nossos lábios, porque muitos deles fazem leitura labial. Então é importante ter uma boa dicção, falar com calma, sempre de frente, nunca tampar, ficar de lado, virar, sempre para ficar uma comunicação clara e tranquila. E o mais importante de tudo, o carinho no olhar, o sorriso no rosto, isso faz toda a diferença. Também temos a deficiência intelectual, onde muitas das vezes tratamos um adulto como criança. Nós temos que entender que ele tem um déficit intelectual. Isso não quer dizer que ele seja infantil. É um absurdo, de repente, você encontrar um idoso e tratar ele como uma criança, ou um adolescente como um bebê. Não, vamos tratá-los de acordo com a sua idade. Existem alguns mitos que a gente precisa também esclarecer, que são muito importantes. Toda pessoa com deficiência intelectual, as pessoas acham que elas são sempre sorridentes, brincalhonas, e na verdade não é bem assim. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem a sua personalidade. Você pode encontrá-la um dia alegre, feliz, no outro dia mais introspectiva. Na verdade, cada pessoa é uma pessoa única e cada uma tem a sua particularidade, tendo ou não deficiência. O deficiente visual, ele tem propensão à música, a se desenvolver mais na música? Não, isso é um mito. Qualquer pessoa com deficiência, ela vai ter habilidades de acordo com os estímulos que ela tiver. Se a pessoa gostar de música, ela vai poder se aprofundar nesse aspecto. Se ela gostar de pintura, de artes. Então, assim, cada um tem a sua forma de se expressar e nós devemos respeitar. Um outro mito, todo surdo é mudo? Nem sempre. Muitas vezes, se a surdez vem de nascença, com certeza a pessoa não vai se comunicar, ela não vai aprender a falar como nós falamos, mas sempre haverá uma forma de comunicar, seja colocando as mãos nas nossas cordas vocais, ela vai estar sentindo a vibração através do toque. E é sempre importante nós consultarmos a pessoa que o acompanha para saber qual é a melhor forma de comunicação.
O que é muito importante também sabermos é como chamar a pessoa com deficiência. Um termo muito utilizado antigamente era o portador de deficiência. Portar significa carregar. A pessoa que tem uma deficiência, ela não carrega, é uma característica dela, assim como ter olhos verdes, pele morena. Então, quando nos dirigirmos a uma pessoa, vamos entender então pessoas com deficiência. Enfim, são dicas que servem para nos auxiliar a melhorarmos o nosso relacionamento com as pessoas, tornando o nosso mundo muito melhor. Espero que eu tenha compartilhado conhecimentos importantes para todos vocês e assim me despeço de vocês contando com a presença na próxima palestra. Até lá!